Oi, gente, sou o professor Cleudemir, sou professor de História. Nós vamos iniciar aqui uma aula para o 6º ano, 8º dia, certo? Nós vamos iniciar aqui com um tema sobre a função da história. Qual é a função da história? A função da história é estudar os acontecimentos produzidos pelo homem. Toda ação do homem, toda ação que o homem produz, quer seja com a escrita, quer seja com os monumentos, quer seja com revoluções, com rebeliões, com guerras, tudo isso é a ação do homem. Então isso é história. A história são esses acontecimentos. A história, ela estuda esses acontecimentos, certo? Outro ponto aqui que a gente vai discutir é sobre as fontes históricas. O que são fontes históricas? Gente, fontes históricas são todo tipo de documento produzido pelo homem. Acabei de falar que toda ação produzida pelo homem é história. E toda ação produzida pelo homem, ela pode ser considerada uma fonte histórica. Por exemplo, um documento escrito. Ele pode ser uma fonte histórica escrita. Uma cadeira dessa, uma caneta dessa, pode ser considerada uma fonte histórica, um documento histórico. Uma fonte histórica. Isso aqui é uma fonte de conhecimento. Quando você passa a explorar esse objeto, você vai entender que esse objeto tem uma história. Então isso também é uma fonte histórica. Fonte histórica, ela pode ser documentada, ela pode ser monumental, ela pode ser imagética, ela pode ser cultural, pode ser de histórias, de fábula, de oralidades, né? De tradições. Isso tudo são fontes históricas, né? Outro ponto que a gente tem aqui para falar é sobre a questão das navegações. Um ponto aqui que é muito importante para o nosso conhecimento, para a produção do nosso conhecimento, que é as grandes navegações. As grandes navegações, elas iniciaram no século XV, século XIV, século XV. Eles tinham um objetivo. Os homens, os europeus, portugueses, espanhóis que começaram essas navegações, eles tinham um objetivo, que era explorar a costa da África e chegar até as Índias, certo? No início, Portugal e Espanha eram os dois países mais fortes, mais poderosos, e eles estabeleceram um tratado que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas em 1494, o Tratado de Tordesilhas, que dividia a terra ao meio. Desse lado era do espanhol e desse lado era do português. Mas onde foi essa divisão? Foi na ilha do Cabo Verde. Lá na ilha do Cabo Verde, contando 370 léguas, após aquela ilha do Cabo Verde, seria de Portugal. Antes seria da Espanha. Certo? Então, essas terras que foram descobertas, elas passaram a pertencer a Portugal e Espanha através desse Tratado de Tordesilhas. Um ponto aqui importante que a gente também vai discutir é a religião africana. Os africanos, eles tinham várias religiões. Eles eram politeístas. O que são politeístas? São pessoas, comunidades, sociedades que acreditam em vários deuses. Cada grupo ali, cada sociedade, cada povo acredita em um deus diferente ou em vários deuses diferentes. Eles acreditavam em espíritos, em seus antepassados, que eles estavam ali naquela comunidade. Eles acreditavam que aquelas pessoas que tinham morrido, elas estavam ali presentes, ouvindo as vozes, ouvindo as conversas, vendo os movimentos de todo, participando dos jantares, dos almoços e assim por diante. Eles acreditavam nessa coisa, né? Outro ponto importante aqui que a gente deve ver é sobre a questão do nomandismo. O que é o nomandismo, gente? Gente, o nomandismo é uma prática daquelas comunidades que não tem local fixo para morar. Elas vivem um tempo aqui, quando acaba o alimento, quando acaba a comida, né? Eles vão para outro local. Acabou aqui, vão para outro local. Então eles ficam mudando de lugar para o outro. No momento em que aquele local deixa de ter comida, eles já vão para outro local.
Então eles são chamados de nômades. Esse povo que vive mudando de lugar para lugar em busca de uma vida melhor. São considerados nômades. Sendo que nomadismo, ele é falado para essas pessoas que não tem lugar fixo, lugar certo, né? Essa coisa de passar 20, 30 anos no local, não. Eles passam ali 3 meses, 1 ano, no máximo 2 anos em um local e já vão embora, entendeu? Eles são considerados nômades. Quando você passa muito tempo em uma determinada região e muda para outra, você já vai ser um seminômade. Um seminômade. O nômade é aquele cara que passa pouco tempo em um determinado local, certo, gente? Outro ponto aqui que a gente deve ver é que a aparição do homem, quando o homem surgiu sobre a Terra, os dinossauros já não existiam mais. Os dinossauros, gente, eles foram animais que viveram na Terra 60 milhões de anos atrás e que eles não conviveram com os humanos. Então, não tem lógica dizer que o homem viveu na mesma época dos dinossauros. Os dinossauros apareceram, desapareceram. Muito tempo depois, o homem apareceu e está aqui. Vamos resolver a tarefa agora. Vai ser da primeira até a 10 e vocês vão ter 30 minutos para resolver essa tarefa. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu.